Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Darlix e hoje eu quero te contar uma história que talvez você ache que já conhece. Porque dentro de um desenho que parece simples, existe uma das narrativas mais bem construídas e mais cheias de segredos já feitas nas animações modernas. E tudo começa com uma figura que todo mundo conhece, que é a Rose Quartz, a líder das Crystal Gems, a salvadora da Terra, a Jen que lutou contra o Império inteiro para proteger um planeta aparentemente insignificante. Pelo menos é isso que todo mundo acredita. Porque segundo a história oficial, existia um império governado pelas diamantes. Elas eram extremamente poderosas, que dominavam colônias em diversos planetas. E entre eles existia uma figura que sempre foi tratada como uma ameaça, que é a Pink Diamond, uma governante instável, impulsiva, perigosa, que queria a Terra como mais uma colônia, mesmo que isso significasse destruir tudo que estivesse ali. E foi assim que nasceu uma guerra. De um lado, o Império das Diamantes, do outro, um grupo de rebeldes que não aceitava a destruição de um planeta inteiro, que eram as Crystal Gems. E quem estava liderando esse grupo rebelde era a Rose Quartz, uma líder que inspirava, que reunia outras Gems, que acreditava que a Terra merecia existir. E a guerra entre esses dois lados não era apenas física, era sob controle, sobre liberdade, sobre existência. Até que chega o ponto mais importante dessa história, o momento que muda tudo, a narrativa oficial que diz que Rose Quartz enfrentou Pink Diamond diretamente, e que nesse confronto a Pink foi estilhaçada. E assim a guerra acabou. As diamantes aceitaram a perda, o Império entrou em luto e a Terra foi deixada em paz. Mas existe um problema nessa história. Nada disso foi mostrado oficialmente. Não existe uma gravação, não existe um registro completo, não existe uma testemunha que consiga explicar exatamente o que aconteceu naquele dia. Existia apenas uma versão, sempre a mesma versão. E quando uma história é perfeita demais, isso começa a parecer estranho, porque tem algo ainda mais curioso nisso tudo. A Pérola, ela estava lá, ela participou disso, ela viu tudo acontecer. Mas sempre que esse assunto é mencionado, a Pérola, ela tá extremamente desconfortável e dá risada por motivo nenhum, distorce totalmente. Ela não consegue falar, ela tapa a própria boca pra não falar desse assunto. E o mais estranho de tudo é que certas peças simplesmente não se encaixam, porque ninguém nunca viu a Rose Quartz e a Pink Diamond juntas. E por que não existe nenhum registro direto desse confronto que teve? E por que mesmo depois de tantos anos, essa história ainda parece incompleta? É aqui que tudo começa a mudar, porque o próprio Steven começa a descobrir coisas que não deveriam ser vistas. Então o Steven, em um momento específico, ele entra nas memórias da Pérola, e o que ele encontra ali não é exatamente uma batalha heróica, ou um confronto épico, como foi contado por tanto tempo. O que ele vê é algo totalmente diferente, algo confuso, algo que parece planejado. E a coisa mais importante do que isso é a sensação de que aquela memória não está completa, como se algo tivesse sido removido dali ou escondido. Existe também outro detalhe fundamental nessa história. Quando uma diamante dá uma ordem para uma pérola, essa ordem não é questionada, ela é seguida. E isso muda completamente a forma como você começa a enxergar tudo. Porque se alguém estava lá e não pode contar a verdade, então talvez a verdade nunca tenha sido contada de fato. Tem um episódio que ele é bem tenso, inclusive, que é o julgamento, que Steven está diante de uma acusação enorme. A história oficial é repetida mais uma vez, e durante esse momento existe uma pausa, um silêncio, quando Steven assume a culpa. Ele diz que foi ele, que ele fez aquilo, como se ele estivesse tentando carregar um peso que nem é dele. E isso só aumenta ainda mais a sensação de que essa história é muito maior do que parece ser. Porque quanto mais tu vai olhando os episódios, mais tu vai entendendo a história, mais você percebe que existe algo escondido por trás de tudo isso. Uma história que é realmente calculada, que é bem construída, uma versão oficial que nunca muda, até que tudo começa a se encaixar. Porque ela era a própria Pink Diamond. E nesse momento, tudo que parecia confuso começa a fazer sentido ao mesmo tempo. A ausência dos registros, o silêncio da Pérola, sem testemunha alguma, não foi uma vitória heróica. Foi uma transformação apenas, uma identidade sendo abandonada para que outra pudesse existir. Isso não afeta apenas a história, mas todo mundo que estava no redor dela. Porque segredos não ficam isolados, eles se espalham e mudam tudo. E agora, depois de entender tudo isso, fica uma pergunta que talvez seja ainda mais importante, A Rose Quartz foi uma salvadora? Ou apenas alguém tentando escapar de quem era? A Pink Diamond foi realmente uma vilã? Ou apenas alguém que nunca teve a chance de ser outra coisa? Então, se você chegou até aqui, e talvez você nunca mais veja Steven Universo do mesmo jeito. E aproveita e já comenta aí o que você achou, se a Rose Quartz, ela era uma vilã, ou se ela era uma salvadora, se era uma egoísta, o que vocês acham que ela é? Resumindo tudo isso que eu falei pra vocês. No início, ela queria sim uma colônia,
Ela queria provar o valor que ela tinha, ela queria ser levada a sério, ela não queria ser vista como uma criança mimada apenas. Ela se sentia inferior às outras. Então sim, ela tem um lado infantil e egoísta em toda essa história. Só que quando ela chegou na Terra, ela começou a observar os humanos, ela vai percebendo a beleza da vida orgânica ali, e ela vai desenvolvendo empatia, que é uma coisa muito rara para as gens, né? Então ali ela já viu que o objetivo ia ser mudado assim, completamente. De governar, ela quis proteger ele. E sinceramente acabou arruinando tudo, né? Em vez de colonizar, ela decide salvar a Terra, ela decide proteger a vida do caos que ela mesma criou. Ela decide lutar contra o próprio sistema das gens. E aí que ela vira a Rose Quartz. E o plano dela foi perfeito. Ela cria a sua própria destruição, cria uma guerra e esconde a sua identidade. Olha que bacana. Mas o que ela realmente queria com tudo isso? O começo era pura carência, tá? Puro ego. E ela tinha uma necessidade, assim, fortíssima de validação. Mas a Pink sempre foi uma diamante impulsiva e com uma falta de maturidade imensa. Fazia birra de um lado pro outro. Então, tudo isso foi só porque ela queria se divertir? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Um beijo e falou! Ah, você conhecia a Rose? Ela sempre fazia o que queria.